Fala galera do Fala Mais no Joga, estamos aqui ao vivo e a cores, na sorte, na fé que o Gama vai passar. É isso aí. Eu, Fábio Souto Catedral, mais uma vez. Meu amigo Douglas Remista. Cenário diferente, né? Cenário novo aqui, trazendo mais visibilidade aqui para os nossos internautas, né? Vamos falar aqui de uma semana importante pro Gama, né? Ao longo do programa. A galera que tá em casa, curta, compartilha, se inscreva no canal, entra aí, já dê a sua moral aí pra nós, deixa a sua crítica, sua sugestão, o Gama passa ou não passa. E você, galera, é o patrocinador master do nosso projeto, beleza? Entra, curta, compartilha e temos o link aí afiliado, você pode ser o nosso patrocinador aqui, comprar um colete, uma bola, uma chuteira. Você não joga mais bola, então esquece, né? A gente sempre brinca, né? Sempre faz mais arte de vez em quando. Pode ser, vamos dar sugestão aqui pro Cabeça Branca da Direita, comprar aquela máquina lá de fazer a barba, será que tem lá no link afilial lá? Porque acho que sua família vai adorar, meu patrão, mas tudo bem. Mas isso daqui é estilo. Galera, tem o super chat aí, galera, ó, se você quiser mandar uma resenha pra nós, faz o teste Vitinho Miguel. Será que Vitinho Miguel tá online aí, ou tá jogando bola, tá contundido, né? Porque o cara não vem gravar porque tá sempre contundido jogando bola. Depois de velho jogar bola, dá nisso. Mas o cara é atleta, E o Gama, meu amigo Douglas, passa ou não passa? Cara, missão difícil, hein, Fábio? Interessante é que é o seguinte, no programa da semana passada, a gente cantava a pedra aqui como o Gama sendo um dos favoritos para passar pelo confronto. Mas por quê? O time estava completo. Até naquele dia, Até aquele momento, né? Até aquele momento, o Gama vinha com o time completo. De repente, o Gama precisou se desfazer talvez dos seus mais importantes jogadores do elenco, né? Que era tanto o Felipe Clemente quanto o Ramon, né? E aí aconteceu o que aconteceu lá em Arapiraca. Um resultado que não foi tão favorável assim para o Gama. A gente vai discutir, vamos discutir aí. Eu queria saber a tua opinião aí. E a galera que tá em casa, qual a sua opinião? O Gama passa ou não passa? Cara, eu acho que tem que dobrar o número de ambulância do SAMU lá no Bezerrão, porque não tem como, velho. Mais um sofrimento, mais uma dor de cabeça pra torcida, pro Luiz Carlos Carioca, garotão, 62 anos, quebrar a cabeça pra tentar reverter a situação. É difícil? É difícil. Mas na minha opinião, Douglas, toda semana eu vim batendo na tecla que o Gama ganha, vai ser campeão, vai chegar e vai chegar bonito. Campanha 100%, o objetivo foi conquistado. O objetivo maior era subir para a Série C, ter o acesso. Entendeu? Depois, jogando bem, dentro, fora de casa, a torcida comparecendo, Bezerrão lotado, vamos levar o caneco, né? Vamos levar o título para casa. Uhum. Aí logo depois da gravação, acho que você que deu azar, né? Porque depois acabou a gravação, Felipe Clemente, malas prontas pro Goiás. Porque Ramon, se eu não me engano, foi pro Cuiabá. Eu sou empresário dos caras agora? A culpa é minha? Não tô entendendo essa história aí. Nunca vi dá impressão, Fábio, que parece que se for fácil demais, não é Gama, né? Parece que tem que ter aquele tempero ali de alguma coisa assim. A gente vinha, cara, vendo até nesse primeiro jogo contra o Asa, o Gama vinha jogando bem, lógico. O Asa, ele era o mandante da partida, ele tomou as iniciativas das ações. O Gama teve algumas chances de fazer alguma coisa, só que, novamente, em 2 minutos, o Gama parece que cochilou e levou trouxe um resultado adverso para Brasília, né? 2-0. Ó, o Vitinho Miguel, bom dia, tropa do Fala Mais no Joga. Vitinho, vamos embora, vem gravar, larga esse negócio de futebol que você já era, aposenta. Ó, e a galera aqui, ó, Wagner Oliveira, top demais, bom demais o programa. Um abraço, Wagner. Um abraço, Wagner Oliveira, flamenguista, não é isso? Flamenguista raiz. Raiz, vencedor da camisa aqui do sorteio que nós fizemos aqui, foi o Wagner que levou a camisa. E, ó, mobilidade. O Asa também estava sem seus 2 atacantes. Ué? O Asa também vinha com desfalque, não é? Desfalque, mas aí o Mota e o Samuel entrou, fez a diferença. Um foi titular, o outro entrou no segundo tempo.
golaço, né? Vamos falar já já sobre o gol. Uhum. E com desfalque, ganhou 2x0, imagina sem desfalque, né? E aí, vamos aí, ó. Ó, aqui o seu Edmundo ali tá falando aqui pra gente aqui, ó. Sucesso ao programa. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre aquela entrada criminosa do Caio Jorge que nem levou cartão amarelo. Abraço. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? A gente Vamos vai falar falar de Copa já do já. daqui a pouco a gente fala de Copa do Brasil e a gente vai falar do confronto de ontem e dos confrontos que vão acontecer, né? E aí, meu amigo Douglas, a galera, a torcida que tá em casa. O Gama joga contra o Misso, perdeu de 1x0. No jogo de volta, ganhou de 2x1. Sofrimento. Torcida sofreu. O Bezerrão lotou, mais um sofrimento. Aí vem Porto Velho, 2x0. Perdeu Porto Velho lá. Em casa, o Gama ganhou de 2x0, foi pros pênaltis. Passou. Sofrimento mais uma vez. O América, né, do Rio Grande do Norte, América de Natal. América de Natal, ganhou de 1x0. Chega aqui no Bezerrão, abre o placar 1x0. O Gama teve que fazer 3x2, 3x1, né, em casa, com gol lá, para ir para os pênaltis. Aí o Balotelli, que teve uma passagem pelo Gama, pelo Brasiliense, fez aquele favor para nós e bateu o pênalti na trave, perdeu o pênalti, Gama classificado. Sofrimento. São José, o Gama tava lá jogando primeiro tempo belíssimo, Ganhando bem ganhando até o final. 1x0. No final tomou um empate, mais uma vez, bola aérea. O problema do Gama é bola aérea. Contra o São José, não deixou uma bola em casa, uma bola realçada na área, nenhuma. Ganhou de 4x0 tranquilidade. A torcida falou, opa, agora sim, o time tá redondo, vamos pra final. Aí chega agora, 2x0 pro Asa, lá. Pois é. Mas é o que a gente comentou mais cedo, o Fábio. Lógico, lá a necessidade de sair pro jogo, de buscar a partida, era do Asa. Né? Tanto que a torcida foi e cobrou. E eu acho que o Gama não é que ele sentiu a pressão, mas ele ficou naquela assim, vou na boa, vou sair na boa, fazer um jogo inteligente. E vinha fazendo até um jogo bom. Acabou pelo tempo 0x0. Acontece que em 2 minutos, aos 19, teve um gol de uma jogada meio estranha ali. Foi um atacante tropeçou no outro, mas a bola acabou no fundo da rede. Mas o primeiro tempo foi 0x0. Não, o primeiro tempo 0x0. Isso aí foi aos 19 do segundo tempo. E aí o que acontece? 2, 3 minutos depois, uma jogada despretensiosa pela lateral, pênalti pro Asa, né? O Asa que não tem nada a ver com isso, né? Com a situação, tá fazendo a parte dele jogando em casa, buscou o jogo, 2x0. Acho que foi cobrado, se não me engano, lá pelos 25 do segundo tempo, o pênalti. E aí, o que acontece? Ele se segurou, teve a chance ainda de fazer 3x0, o Asa. No final do jogo, o Gama teve uma bola na trave que poderia diminuir, mas como já aconteceu várias vezes aqui no Bezerrão, a torcida está acostumada com dificuldade. Acredito que mais uma vez a gente vai ver um show da torcida do Gama aqui no Bezerrão. Vai lotar, vai empurrar o time. Para a torcida, sinceramente, é óbvio que seria muito bom se tivesse Felipe Clemente, se tivesse Ramon, ia ajudar. Porém, o Gama é maior que qualquer jogador, a torcida do Gama vai fazer a parte dela, vai empurrar e o Gama vai tentar uma classificação, na minha opinião, a mais difícil de todas, porque vai ter um time, além de ter um time muito qualificado, vai estar sem 2 peças importantes, mas vai ser mais uma guerra que o Gama vai travar no domingo. O que acontece? A torcida que abraça o time, vai, comparece aos treinos, comparece aos jogos, sempre sugerir ali, lógico, a opinião do torcedor às vezes, né, entre aspas, não vale de nada, mas, poxa, todos falaram, cara, tá na hora do Gama entrar com 2 volantes, com 3 volantes, entendeu? Eu sempre ressalto aqui, Douglas, até no Mundial de Clubes, lá o Fluminense jogou com 3 volantes, entendeu? Não é vergonhoso você jogar com 3 volantes. É vergonhoso você chegar lá e jogar mal. O Gama, muito bem preparado, não foi o Gama da Série D que jogou contra o Asa. Eu vi uma equipe muito apática, nervosismo. Em 2 minutos, acho que menos de 5 minutos, o Michael, lateral direito, ele teve a proeza de dar uma cotovelada
num atleta do Asa e poderia, menos de 5 minutos, ser expulso e complicar o Gama. Um árbitro assim, um pouco mais rigoroso, poderia já dar cartão vermelho logo com 5 minutos. Aí seria poderia ser um pandemônio, né? E o técnico, o Itamar Schulli lá do Asa, quase arranca os cabelos. Ele só não arrancou os cabelos, né, pedindo a expulsão do atleta do Gama, porque ele não tem cabelo na cabeça, porque senão eu tinha arrancado. Indignado, com razão, Sim. coberto de razão, porque, poxa, foi uma entrada maldosa, e não entrou bem, entendeu? E tanto é que não jogou bem o primeiro tempo, mas estava 0-0 até então. Não tomou vermelho, tomou só um amarelo. Não sei se tinha VAR, porque se tinha o VAR, deveria tá tomando um cafezinho, porque 5 minutos de jogo, acho que não deu tempo nem do VAR ligar os computadores, foi lá tomar um cafezinho, tomar uma água e voltou, já tinha acontecido o lance. Porque se o VAR tivesse atento ali, com certeza seria para vermelho, entendeu? Eu acho que houve ali, sei lá, vamos colocar ali, panos, né? Alisar um pouco o Michael do Gama, porque 5 minutos de jogo, uma entrada daquela, se o juiz expulsa um atleta com 5 minutos, acho que ele não sairia nem do estádio, mas enfim. Então, aí no segundo tempo, não vinha bem o Michael, tanto é que no segundo tempo, uma jogada de linha de fundo, ele poderia deixar a bola sair, ele poderia dividir com o atacante do Asa. Uhum. Em cima da linha, ele fez um favor de dar um carrinho criminoso, pênalti, pro Asa, que resultou no segundo gol. Aí aquele torcedor semana passada entrou e falou: o Asa vai amassar o Gama. Não amassou, mas foi 2-0. Em casa, 2-0, sem o Felipe Clemente e sem o Ramon, desculpe a minha torcida do Gama, lógico, a gente tá na torcida. O Gama, dentro de casa, é o fator X, é a torcida. Sim. Porque dentro de campo, dificilmente, essa é a minha opinião, dificilmente o Gama vai reverter a situação, porque infelizmente perde jogadores Importante. e você acaba, sei lá, abrindo mão do título, vamos dizer assim. Não, eu acho. Eu concordo sim com a importância desses jogadores aí, mas eu vou me pegar muito porque como vocês sabem, a gente conversa muito, eu entendo a importância da torcida em empurrar o time. Eu sei dessa importância, eu sei. A gente já cansamos de ver times com um elenco muito menos qualificado do que o adversário e a torcida empurrar é uma coisa assim, quase, eu não vou dizer nem que é sobrenatural, mas é passa um ânimo a mais pro jogador, entendeu? E eles vão olhar e falar, cara, ralamos tanto o campeonato inteiro. Todo mundo dizendo que o Gama era a cara do time campeão dessa Série D. E por conta de um jogo que a gente teve em um tempo, 2 minutos que a gente teve de desatenção, a gente vai jogar fora o campeonato. Eu acho que o time está fechado, a torcida vai dar esse empurrão. Eu acho que o Gama virando esse primeiro tempo 1-0 pro Gama, é o que ele precisa. No segundo tempo a torcida vai fazer a parte dela, vai inflamar. E eu não digo que eu não tenho certeza, mas eu tenho assim uma grande esperança de que o Gama vai fazer bonito e vai conseguir vai reverter esse placar mais uma vez e vai buscar esse título. Eu acredito, eu tô com o Gama e acho que a gente vai ser campeão dessa Série D. E aí o que acontece? O Felipe Clemente indo para o Goiás, ele fez uma belíssima, né, trajetória no Gama. Tá por empréstimo, volta aí em dezembro, final do ano, mas é que tá. Sexta-feira, o Goiás contra São Bernardo. De repente, estreia do Felipe Clemente. Aí você acha que ele vai chegar lá. O Goiás tá precisando de um homem-gol, um atacante. Chega lá, faz gol, joga bem. Você acha que ele vai voltar pra Série C? Pro Gama pra jogar a Série C? Olha, tudo pode acontecer, não é? Porque o que acontece? Inclusive nada, como diz o Janderson, né? Ele pode realmente ser aquele homem que o Goiás precisa para resolver o problema do ataque. Em ele resolvendo o problema do ataque, eu acredito que o Goiás ele tem capital para chegar assim pro Gama e falar, ó, quanto que é? Tava por empréstimo, vou chegar para você agora, não. Agora eu quero que ele permaneça. Pro Felipe Clemente, assim, pra carreira dele seria um salto. Tipo assim, ele tava disputando uma Série D, pula pra uma Série B.
Na pior das hipóteses, ele vai disputar uma série. Poderia disputar uma série B pelo Goiás ano que vem. Ou uma série C pelo Gama. Mas então ele optando por jogar pelo Goiás, eu acho que não seria nenhum absurdo ele permanecer por lá. Bem como o próprio Ramon pelo Cuiabá, numa situação parecida. Nada impede que o Cuiabá também chegue. E pro Gama também é bom, porque entra recursos para o caixa do Gama, né? Porque a gente sabe que na melhor das hipóteses, vamos lá, o Gama passando pelo Asa agora vai ter mais um jogo em casa e acabou o campeonato, acabou a temporada. Porém, jogadores que têm contrato com o clube têm que receber até dezembro, que é o certo, entendeu? Então, eu entendo lá do Gama se vier essa negociação para justamente aliviar a folha de pagamento do Gama, né? Dar um oxigênio para o clube aí. Eu acho que tudo é importante, tudo é conversado. No futebol é conversa. E outra coisa também, ô Fábio, a gente sabe que jogador, ele só joga onde ele quer. Entendeu? Se chegar assim, por exemplo, quero voltar pro Gama, mas ele quiser ficar no Goiás, ele vai ficar. O jogador ele joga onde ele quer. Não tem esse negócio. A gente tava até vendo agora, esse fim de semana, a questão daquele Julián Álvares lá no Atlético de Madrid, que o Real Madrid tinha feito uma proposta e tudo mais, ele falou, não quero ir pro Real Madrid. O Barcelona fez uma proposta e falou, opa, pro Barça eu quero ir. Só que o Atlético não quer, o Atlético de Madrid não quer liberar para um time da mesmo país. E aí foi ele entrou em campo lá, a torcida vaiou tudo mais, mas a gente vê que ele tá descontente no Atlético de Madrid, que é uma potência mundial. Só para fazer um paralelo com o que a gente está conversando aqui. O jogador, ele joga aonde ele quer jogar. Ele tá no maior time do mundo. Fala, cara, não quero ficar aqui, paciência, o time vai ter que negociar, porque eu não digo que ele vai fazer corpo mole, mas não vai ser aquela mesma entrega, entendeu? É o que pode estar acontecendo com o Felipe Clemente e Ramon. Vamos ver o que isso vai acontecer. Vamos ver até onde essa história vai chegar, né? A campanha, se você colocar uma média do Felipe Clemente, são 21 gols em 31 jogos. E aí o Anselmo Ramon não vem bem no Goiás, um veterano, 38 anos, no banco. Chega o Felipe Clemente, entra, já faz o gol, coloca o Anselmo Ramon no banco, seria uma maravilha, né? Então o que acontece? Se o Goiás tá brigando na parte de cima, mesmo que ele não suba para a Série A, entendeu? Mas se tiver uma bela campanha, ele ganhar a chance, né? E, lógico, chegando agora, resolvendo o problema do Goiás, o Goiás, eu acho que tem cacique para fazer uma proposta e, de repente, manter o Felipe Clemente lá. Mas, por outro lado, é bom que o Gama já se prepara aí, psicologicamente e financeiramente, para não contar com esses dois atletas. Porque, dependendo da situação, o Ramon fizer uma belíssima passagem pelo Cuiabá e o Felipe Clemente fizer uma belíssima campanha pelo Goiás, não volta. E aí, qual é o planejamento do Gama para o ano que vem? Série C, assim, vai ser casca, né? Muitos times caindo aí da Série B. E aí, agora nós temos também o ABC, né? Que vai jogar agora. Vai para a Série C, vai ficar mais disputado, entendeu? O ABC vem fazendo uma boa campanha, ganhou o primeiro jogo, né? O Uberlândia também está aí. O Uberlândia é time tradicional de Minas Gerais, né? Cara, quem diria, né? E aí o que acontece? O Asa, será que daria um Asa, um ABC, um Asa e um Uberlândia? Ou um Gama e ABC, ou um Gama e Uberlândia. Pode ser, difícil, né? Tudo pode acontecer. Ser. A galera tá em casa, curta, compartilha, se inscreve no canal e já compra seu ingresso, ó. Jogo passado, deixaram pra última hora ingressos aí, ó. R$20, R$25. Galera deixou por última hora, perdeu o ingresso, é assim como o seu, né? Não, quando eu fui comprar já tinha esgotado. Comprei meu ingresso, estarei lá cedo pra torcer pro Gama, né? Com certeza. Só não vou com a camisa do Gama, que é pra não dar azar, né? Pra torcida do Gama é até melhor que o Fábio não vá com a camisa do Gama, cara, porque ele tem a fama de Mick Jagger da Asa Norte, então se ele meter a camisa do Gama, esquece. E aí, galera, curta, compartilha, se inscreva no canal. Você é o patrocinador massa do nosso projeto. Tem o link aí, se você quiser comprar uma bola, tem uma colete, chuteira. de repente, pro futebolzinho lá, aquele colete dupla face, um time joga de... Pra jogar aquela
peladinha marota, né? Claro, claro. E vamos fazer uma passagem rápida aí sobre nossa Copa do Brasil? Copa do Brasil começou essa semana agora, não foi? Começou ontem com um jogo Cruzeiro e Galo. Cruzeiro e Galo. Um jogo, assim, aparentemente não definiu muita coisa, né? Não definiu. Ninguém saiu na frente, ninguém disparou. A Copa do Brasil tem essa característica, né? Porque como ela é 2 jogos, né? E de volta. Gécio, o nosso comentarista ali, ó. Gécio né, Ribeiro. Bom dia. Jogador dificilmente joga por amor à camisa, mas sim por dinheiro. E também não tá errado, né? Na carreira é muito curta. Não, com certeza. Foi-se o tempo, cara, que o futebol, quando o futebol era amador, ok, era pela camisa. Por exemplo, você via antigamente, já não era mais amador, mas você via quando, por exemplo, o Zico jogava pelo Flamengo, o Vasco poderia botar a grana que fosse para tirar o Zico do Flamengo. O Zico não ia. Não iria. A mesma coisa com o Dinamite, entendeu? E entre outros ídolos que tinha antigamente. Hoje em dia, tá certo, tá certíssimo. O jogador tem que fazer o pé de meia dele, cara. A gente pensa assim que a gente pensa que é uma carreira longa, mas a carreira de jogador ela é curtíssima. Quando mal começa, já acabou. Então o clube está certo de procurar os melhores contratos e o clube está na obrigação de honrar esses contratos com o jogador. A prova disso, o Pedro começou no Fluminense, joga no Flamengo, alguns jogadores, né? Uhum. Antigamente, proposta nenhuma. Hoje, se você colocar uma caixinha de cerveja, 1 quilo de picanha e uma garrafa de São Francisco, velho, o cara pode estar jogando no Vasco, ele vai pro Flamengo na hora e não tá nem aí. Pra ele, quer saber dinheiro, realmente, ó. O nosso é o Gessé, né? Isso. Que tá comentando aqui, ele, falando do nome dele aqui. Qual o time que você torce, meu querido? Espero que não seja o Flamengo. Se for também tá tudo certo, né? Tá tranquilo. E aí? O que a gente estava comentando era a respeito da Copa do Brasil. Ela tem essa característica que no primeiro jogo, como não define ainda, dificilmente define alguma coisa no primeiro jogo, a salvo se acontecer uma goleada, mas as pessoas, os jogadores, as comissões, elas sempre esperam o segundo jogo. Aí o segundo jogo não, é mais pegado. Ontem a gente estava vendo o jogo do Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico regional. Eu achei até mais tranquilo em comparação aos jogos anteriores. Aos outros, né? Mas eu percebo que dos últimos jogos que a gente estava assistindo de Cruzeiro e Galo, parece que tá tendo uma movimentação para dizer assim, não, esse é o clássico mais pegado do Brasil, alguma coisa assim. A bola passa, mas o jogador fica. Tanto que a gente via amistosos, tipo assim, jogo de pré-temporada. Eu assisti um Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos, não assisti em loco, mas passou pela TV, uma pré-temporada, um amistoso, em que o jogo foi assim, tomado por violência, entendeu? Muita entrada faltosa, e assim, a gente vê o público americano, é outra pegada para assistir futebol. Crianças no estádio, famílias, e a gente viu ali um show de horror, e parece que os dois clubes eles estão querendo ir por essa vertente de deixar meio que o futebol de lado e mais porrada. Não, aqui não vai passar nada, entendeu? Vamos pra violência mesmo. E estão esquecendo do futebol. Eu acho que Cruzeiro e Galo deveriam pensar mais no futebol. Você tem notícia aí? Nosso amigo Gessé aqui, ó, no comentário, perguntei qual time que ele torce, ele falou que é Mengão. Ele falou que realmente, Mengão com certeza. Sabe, a torcida do Flamengo ela é numerosa no Brasil inteiro, então a grande possibilidade de ser flamenguista. Um abraço para você, nosso querido aí. Aproveita e fala pro seu time aproveitar aqueles mais de 2 bi, né, que o BAP falou que tem. Compra o terreno, faz o estádio para vocês aí. Um abraço para você. E aí o que acontece? Um jogo segundo tempo foi melhor,
Acho que o primeiro tempo foi muito estudado, o segundo O, tempo o, mais o, brigado. o primeiro tempo ele teve um lance importante, só isso. Que foi aquela entrada do Caio Jorge no Juan, né? Uma cama de gato. Uma cama de gato que poderia realmente. Vamos torcer aqui pro Juan ele não ter tido nenhuma lesão mais grave, mas que pela imagem foi muito feia a forma como ele caiu por cima do pescoço, realmente apoiando o corpo todo no pescoço. Lógico, uma fatalidade. Se você chegar para me dizer assim, ah, não, o Caio Jorge foi para uma tentativa de, sei lá, de fazer algo maior com o jogador do Galo. Óbvio que não, porém, ele foi, na minha opinião, muito imprudente, ele foi um irresponsável, porque ele poderia acabar com a carreira do Juan, que é um bom zagueiro, né? É, E é um zagueiro, assim, vamos colocar, meio sem sorte. É porque tá sempre se machucando. Ele passou um bom tempo fora, que ele tava no uhum. estaleiro, né, no departamento médico, teve um problema no joelho, tava voltando bem, titular, e jogando bem pela queda. Eu pensei, poxa, já era, não vai ter como, continuou jogando, teve atendimento médico, continuou jogando, tá bem. Só que, cara, não vi maldade, é aquela coisa assim, quando você entra em campo, meu amigo Douglas, parece que o sangue ferve, você está preparado ali, focado 100%. Então você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai lá para quebrar o cara. Mas daqui a pouco vai virar moda. Se ele se machuca e passa 6 meses fora, exemplo, vai acontecer a mesma coisa que fizeram aí no mês passado. Ah, só vai voltar quando o jogador voltar. O atleta que deu o carrinho no atacante o Peck do Cruzeiro. Na estreia dele, levou um carrinho meio fortíssimo mesmo, né? Forte. Realmente machucou. Foi contra o Internacional, não foi? Acho Foi, que foi, foi. foi, E aí foi o que Cruzeiro acontece? Internacional. Realmente, aquele lance, quando eu olhei a perna dele, ele tirou o meião, realmente, e até rasgou mesmo. Mas aí é que tá. O futebol, e quando eu falo do futebol raiz, é isso. Não é, futebol ultrapassado, não, mas é aquele acidente de trabalho. Você entra, você tá focado ali 90 minutos naquele jogo, naquela partida, você não quer perder. Eu não acredito que o cara vai lá dar um carrinho pra quebrar a perna do cara. Mas acontece, é excesso de vontade. Entendeu? Você tá concentrado ali com sangue no olho, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então o que acontece? Cara, se você não quer se machucar, na minha opinião, não vai jogar bola, fica em casa, vai jogar peteca, porque vai correr o risco? Vai. Já pensou, todo jogador machuca? O Caleri levou uma entrada dura ali, vai ficar fora do jogo. Vai ficar um mês. Então, beleza. Então, vem o jogador atleta que fez a falta lá no Caleri também só vai voltar quando o Caleri voltar. E se o cara não voltar a jogar mais? Imagina o Fagner, que mais aposentou atleta no futebol brasileiro. Já foi considerado por muitos o jogador mais violento do futebol brasileiro, o lateral Fagner do Cruzeiro. Imagina todos os jogadores que ele machucou, entre aspas, acidente de trabalho, e não voltasse mais a jogar. E aí? Acabou o futebol, não vai ter graça. Essa é a minha opinião. Tá, o que eu penso é o seguinte com relação a esse lance. É óbvio que eu não acredito que o Caio Jorge chegou para tirar o jogador da partida. Mas o pessoal que joga bola, eles sabem quando eles passam do ponto. Quando você vai para um embate e você fala assim, cara, foi mais forte do que eu esperava que fosse. Entendeu? E o jogador tem essa consciência. E o que me impressionou foi que, tipo assim, o Caio Jorge, ele nem foi lá falar com o rapaz, lá com o Juan. Pô, cara, como é que você tá? Pô, desculpa, eu me excedi. Tipo, o cara virou as costas e saiu. Agora, outra coisa também que me impressiona, ô Fábio, é o fato de um jogo com VAR, né? A imagem foi. Não sei se você assistiu a imagem, mas a imagem foi muito. Eu achei uma imagem muito forte. O VAR não analisa e não chama o juiz para rever. O tanto que o Caio. O Caio. Jorge. Caio Jorge, ele não pegou nem amarelo. Entendeu? Foi uma. Tipo assim, como que se fosse assim, uma falta comum de jogo. E a gente sabe que não foi uma falta comum de jogo. A gente sabe o que é falta comum. Pô, uma empurrada, uma coisa assim. Quando o cara teve a possibilidade de se lesionar
gravemente, como foi o caso, deveria ser no mínimo revisto. Tanto que o Juan saiu de ambulância, né? Recebeu atendimento, quer dizer, ou seja, não foi uma situação normal de jogo, né? Não foi uma situação normal. Mas vamos torcer aí para que nada demais aconteça com o Juan. E o Arroio, né? O Arroio que não tem nada a ver com isso. fez um golaço. O Flamengo, que eu digo, o Flamengo, lembra? Essa semana fez um golaço no Flamengo, de esquerda. E agora ele fez um golaço também, ao mesmo estilo. Só que contra o Flamengo ele bateu, chutou por fora da bola. Essa ele chutou de meio de trivela, a bola fez a curva. Foi um golaço, uma pintura. O jogo de volta vai ser difícil, porque Galo, Cruzeiro e Galo vai ser lá né, no tapetinho do Galo. Na arena do Galo, O último jogo que teve lá, teve briga, hein? Não, os jogos aí, entre como a gente comentou aqui, entre Galo e Cruzeiro, eles estão sendo marcados muito por essa questão de meio que esquecer o futebol e se preocupar mais em, de repente, agredir o adversário. E eu não sei se a torcida gosta disso, se acha bacana, né? Inclusive, se tiver algum torcedor do Cruzeiro, do Galo, ou de outros torcedores aí, que fala aqui pra gente se acha isso legal, essa atitude, se queria ver seu time disputando clássicos assim, sei lá, largando o futebol e indo mais pra... O nosso comentarista ali, ó, o Gécio, jogo feio ontem. As punições aqui no Brasil não são julgadas de acordo porque a CBF é irresponsável, não se vê clareza na instituição. Por isso que o futebol aqui tá muito decadente, jogos ruins. E fora tem, inclusive, também a questão, Fábio, de não ter o árbitro, muitas vezes, em uma partida, ele deixa de dar uma falta, e em outro jogo, o lance idêntico, ele dá a falta, dá cartão, entendeu? Então, não tem critério. A arbitragem não tem critério aqui no Brasil. Ou seja, ele tá querendo dizer que a CBF é muito omissa, vamos colocar assim. Total. Porque o nosso amigo, né, Gécio e o meu amigo Douglas, cara, é a mesma tecnologia, é o mesmo VAR, é o mesmo treinamento para os árbitros. E aí, quando você chega no campo, adversários diferentes, você usa critérios diferentes, entendeu? Então, por isso que eu ainda sou daqueles críticos da tecnologia, entre aspas, do VAR. Uma coisa é você ter a tecnologia na bola, porque se a bola ultrapassar a linha de saída ou a linha do gol, gol, beleza. Antigamente, você tem um erro, tinha, né, o erro normal, o erro do ser humano. Você tem um bandeirinha, você tem um árbitro, você tem um erro natural do ser humano. Não existia assim, na minha opinião. Era menos roubo. Eu acho que a tecnologia, o VAR, na minha opinião, está aumentando o número de roubos, entre aspas, erros bizonhos. Porque se você tem uma tecnologia para facilitar o futebol, para facilitar jogadas desse tipo, vai que entendeu que o Caio Jorge tentou fazer aquela ponte, porque o jogador no alto, ele não tem uma proteção. Não. Então, o atleta, mas é isso que eu falo, é um acidente de trabalho, Por quê? Se você entra, você, Douglas, camisa 10 do Remo, né? Bom de bola, se bem que o camisa 10 do Remo nunca foi bom de bola, mas tudo bem. Tá. Aí você entra com o pé machucado, sua perna esquerda, tornozelo. Aí vem eu, Fábio Catedral. Aí eu vou jogar contra você. Eu preciso ganhar o jogo. Eu sei que você tá lesionado na perna esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou dar um tapa na orelha? Não. Quando você pegar a bola, eu já vou na perna esquerda e vou tirar você do jogo. Ah, é maldade? Não, não é maldade, cara. Isso é uma estratégia. Você não vai lá pra brigar com o cara pra quebrar a perna do cara. Mas, poxa, o cara é bom de bola. Você tem, sei lá, antigamente um Ronaldinho Gaúcho. Como é que você para o Ronaldinho Gaúcho? Você pede por favor, por gentileza, pra ele não te driblar? Não, entendeu? Então, se você joga na defesa no meio campo, passou, irmão, esquece. Tem juiz pra apitar, pra dar cartão amarelo, vermelho, enfim. Aí você vem o VAR. Muita tecnologia. No jogo do São Paulo, aquele pênalti lá no Caleri, não foi nada. Aí você chega no jogo do Palmeiras, acaba dando um pênalti, ou no jogo do Flamengo. Então, o que acontece? Não poderia haver critérios diferentes.
entendeu? Eu penso que é o seguinte, antigamente, como você falou, o erro de arbitragem ele fazia parte do contexto do futebol. Então, às vezes, tinham uma decisão de campeonato no domingo e na segunda-feira a conversa, ou no boteco, ou na barbearia, ou em qualquer local, no trabalho, era assim, poxa, o time ganhou, mas o árbitro se equivocou com tal lance, tudo mais. Isso fazia parte do contexto do futebol. Por quê? Porque não tinha tecnologia. As decisões elas tinham que ser tomadas ali na hora. O juiz não tinha replay, não tinha nada. Ele chegava, não, eu acho que foi pênalti, e ele apitava com a consciência de que tinha sido pênalti. Poderia ter sido ou não. Mas isso fazia parte do Do futebol. repertório. Exatamente. Hoje em dia, com o VAR, começa que o jogo para. O VAR ele tem o tempo que ele precisar. Na Europa, eles decidem de forma muito mais célere e muito mais precisa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil demora e ainda muitas vezes tomam decisões erradas, equivocadas. É, é, e aí é o que eu falo, cara. A gente tem VAR, tem tecnologia, ele pode voltar o lance, pode rever de novo por outro ângulo. O VAR ele deveria ser erro zero. Não era tipo, mas o VAR acerta em 99%, 1% ele erra. Não, o VAR tinha que acertar 100% das situações, entendeu? Deveria ser assim. Já que ele não é assim, aí eu te pergunto qual a finalidade da gente ter essa tecnologia, né? Eu não sou aquele cara contrário à tecnologia, não. Acho que se a tecnologia vem para auxiliar o futebol, para eliminar os erros, ok, que seja aplicada. A gente vê tantos esportes aí, sem ser futebol, que usam tecnologia e a gente vê erro zero. Por que no futebol a gente tem que estar com essa margem? O VAR ele acerta 70%. Os 65%, 80%, ele tem que acertar tudo, cara. A gente não pode ficar. Você não pode jogar uma semana de trabalho fora por conta de um erro de arbitragem, de uma arbitragem que é analisada por um sistema que deveria não errar, mas ele erra. Lembrando a galera que tá em casa que a gente tá aqui respondendo o comentário do Gécio aí, né? E ele fala também do jogos aqui é ruim, decadente, jogos ruins, mas pelo menos parou mais com aquela a cera do goleiro, Sim. com essas novas regras. Pelo menos os jogos estão mais jogados, né? Mas isso daí não depende de tecnologia, né? Essa questão de evitar São novas cera, regras, né? essas novas regras, felizmente, elas não dependem de tecnologia. E isso eu acho a mudança interessante para o futebol, aquele tipo de mudança que ela pode ser aplicado em qualquer jogo, tanto faz se é jogo da Champions League ou se é da última divisão do Zimbábue, não importa. A regra que não precisa de tecnologia, você vai dizer, não, campeonatos mais importantes têm mais tecnologia, menos erros, campeonatos menos importantes, entre aspas, não tem tecnologia, então pode errar contra os pequenos, entendeu? Então, essas novas regras para dar celeridade, substituição, tem que ser rápida, reposição de tiro de meta. Até a regra de falar cobrindo a boca aqui, não pode cobrir mais a boca. Exatamente. Às vezes você tá brincando ali, não pode falar assim... Cara, isso daí, Fábio, já é mais polêmico, porque é o seguinte, por conta dos maus exemplos, as pessoas, elas estavam... se aproveitando. Tipo assim, os bons estão pagando pelos maus. É mais ou menos isso, essa questão, entendeu? E agora todo mundo sabe, já que você sabe que não pode colocar a mão na boca, por que você vai colocar a mão na boca? Entendeu? Para falar alguma coisa. Já que tá estipulado, não pode colocar, não coloca. Não coloca a camisa encobrindo o rosto, entendeu? Então, fala o que você tem que falar. E hoje nós temos a Copa do Brasil, nós temos Palmeiras e Santos e Vasco e Vitória. O Palmeiras tá na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Entendeu? O Palmeiras, se esquecer a briga com o Mbappé lá do Flamengo, vai continuar na briga para os 3 títulos, vamos colocar assim. Entendeu? Então, se o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras... A Leila, o Abel, deveria esquecer o Flamengo, o BAP, deveria esquecer a parceria do Lamacha, lá do filho do marido dela, Lamacha, com o Vasco, e focar no Palmeiras, porque o Palmeiras já perdeu o Alan lá para o Manchester City. Ou seja, você está em 3 competições. Você perde atletas, assim como a gente comparou o Gama, a mesma
coisa que serve para o Gama, na minha opinião, serve para o Palmeiras. Sim. Melhor contratações, melhor investimento, melhor planejamento do Palmeiras e do Gama na reta final agora de 2026 é não perder atleta, Uhum. entendeu? E aí você perde o Alan pro Manchester City, você tá perdendo um grande jogador, porque ele joga pela direita, ele joga pela esquerda, ele já jogou como um 10 centralizado no meio, ele joga como segundo atacante, entendeu? E aí você vai jogar contra o Santos. No tapetinho. Será que o Neymar vai jogar no sintético? Porque o Cuca pediu encarecidamente, né? A que ponto nós chegamos no futebol brasileiro? Um técnico pedir encarecidamente para um atleta igual o Neymar jogar no campo sintético, porque o Santos precisa ganhar. E o Santos não vem bem no Brasileirão, e aí precisa salvar o ano na Copa do Brasil. Eu acho que é o seguinte, jogadores diferentes, eles têm necessidades diferentes, eles têm que ser atendidos de forma diferente. Era igual aquela história do Romário. Não era que o Romário não treinava, ele fazia um treinamento diferente dos outros jogadores. Tipo assim, o Romário fazia treinamento de finalização, enquanto outros jogadores faziam treinamento de corrida, de marcação. O Romário falava, não vou marcar, então não vou nem treinar isso. Era um cara diferente. O Neymar, apesar de todas as críticas que eu faço, que muita gente faz aqui ao Neymar, a gente não pode ser leviano e dizer que ele não é um jogador diferente, apesar da idade, apesar das lesões, apesar de tudo, ele continua sendo um jogador diferente. Então, eu entendo que o staff do Santos, ele analisa. É mais importante eu colocar o Neymar no primeiro jogo no gramado sintético, de repente ele ou lesionar por conta de um impacto, alguma coisa assim, e sair do segundo jogo, ou seria mais interessante a gente poupar o Neymar aqui, de repente tenta segurar um resultado e colocar o Neymar para jogar, para jogar na Vila Belmiro, com o gramado que ele está acostumado, e aí trazer pro Santos um resultado positivo. Isso aí é tudo analisado, entendeu? Então a gente, nessa questão, eu tenho a minha opinião, óbvio, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, mas eu respeito muito o que a decisão do clube ela toma, porque como eu não sou santista, para mim eu tô como espectador da história, mas a direção, o Ou pessoal. seja, eu não sou santista, espero que piore, é isso? Não é isso. Não é que eu espero que piore. Eu não sou santista e nem palmeirense, então eu vou observar o que vai acontecer. Porque pra mim tanto faz se passa Palmeiras ou se passa São Paulo, ou se passa Santos. Se o Neymar se lesiona, que lógico que ninguém quer que ninguém se machuque, mas eu não tô nem aí, por exemplo, se o Neymar lesiona no primeiro jogo, ou se ele classifica no segundo jogo, eu vou apenas observar o jogo, entendeu? Eu vou torcer para ser 2 jogos bons. Já a direção do Santos, a comissão técnica, não. Eles têm esse compromisso com o clube. Então, eles analisam da melhor forma possível, porque o que eu falo, o que na minha opinião pode ser o melhor, seria para mim, mas já a direção vai dizer, não, seria melhor outra coisa, foi ir por outro caminho, entendeu? E o Flaco Lopes, a Copa do Mundo fez muito bem a ele, viu? Jogando bem. O cara, 25 anos, 21 jogos, 8 gols agora, fez 2 golaços, 2 pinturas em cima do Vasco. Uhum. Que golaço, né? E aí, eu acredito que o Palmeiras chega forte nessa Copa do Brasil. Eu acho porque o Santos, até porque o Santos não vem bem. Tá atrás de contratações, mas vem mal das pernas, entre aspas, financeiramente, né? Então o que acontece? O Palmeiras tem tudo para ganhar agora. Tem que esquecer, parar de reclamar, de olhar a vida do vizinho lá do Flamengo e focar, porque o Abel, desde 2019 para cá, vem fazendo história no Palmeiras. Entendeu? Tá 5 pontos agora do Flamengo. 6 pontos. 6 pontos? 6 pontos. E aí o que acontece? Se ele vacilar, e caso o Flamengo venha a ultrapassar o Palmeiras, pode ter certeza que o Abel vai cair, porque a torcida do Palmeiras é chata, fizeram reuniões lá, teve protesto, tá todo mundo fechado com o Abel, entre aspas, entendeu? Acho que a ponte ali é a Leila. A Leila tenta apaziguar ali. Deixa o Abel trabalhar, o Abel Ferreira. Ele vem fazendo história desde 2019 no Palmeiras, mas eu cravo aqui, Douglas,
Se o Flamengo assumir a liderança do Brasileirão, o Abel não sustenta no cargo até dezembro. Antes de dezembro ele cai. Caso perca a liderança para o Flamengo, essa é a minha opinião. E o Vasco Vitória? Jogo fácil pro Vasco? Cara, é interessante, ó. Isso que você falou ainda agora do Palmeiras e Santos, só voltando pra gente poder comentar sobre Vasco e Vitória, são situações muito, muito parecidas. Por exemplo, o Palmeiras ele vem numa situação mais confortável na tabela do que o Santos, porém a gente sabe que jogo de Copa tudo pode acontecer. Vê o caso do Vasco, por exemplo. O Vasco vem bem em Copas. Ele vem bem na Sul-Americana, ele vem bem na Copa do Brasil, né? Vem eliminando seus adversários, não vem bem em pontos corridos. A gente tem a impressão de que são dois elencos totalmente diferentes. Que fala assim, não, esse elenco principal eu vou colocar ele em Copas, e esse daqui. O caso do São Paulo. O caso do São Paulo. É como se fosse dois times, duas competições Só diferentes. que não são, é o mesmo time. É o mesmo time. Eu acho que, de repente, é a forma de você encarar a competição. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, como ele é um campeonato longo, de pontos corridos, muitas vezes uma derrota no Brasileiro, ela reflete menos no resultado final do que na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, de repente, uma derrota acaba com o planejamento. No Brasileiro, não. Então, eu acho que esses times têm de repente, no subconsciente, guarda essa mensagem de que, pô, ok, se eu tiver que perder num dos dois, eu vou perder no Brasileiro. Copa do Brasil rende muito mais dinheiro, é um caminho curto para disputar uma Libertadores ano que vem, entendeu? Então, a gente tem aqui a história do Vasco e Vitória. O Vasco é um time que pode surpreender muito bem na Copa do Brasil, não é? Não vem bem no Brasileiro. Esse jogo vai ser em São Januário, a gente sabe que não é fácil jogar em São Januário, a torcida em cima, né? Vai estar lotado também, a torcida pega no pé. Agora, a mesma torcida que apoia, ela vendo que o time não está entregando em campo, é a mesma torcida que em um determinado momento começa a cobrar o time, até porque tem um histórico recente, atual, de tropeços do Vasco, né? Contra o Santos mesmo, em próprio São Januário, né? A torcida que começou apoiando terminou vaiando. Tá pegando muito no pé do David, né? Do David, o atacante. Engraçado que o Vasco, quando perdeu lá o Pirata, né? O Veguete, perdeu o Felipe Coutinho, todos achavam que o Vasco não tinha um líder. E o líder já estava ali dentro de campo. O Thiago Mendes teve passagem no futebol da Turquia, teve passagem pelo São Paulo. Ele é um líder dentro e fora de campo. É um cara que também não baixa a cabeça pro Neymar e companhia. Sim. Entendeu? Mais uma vez admirei, né, o jeito dele, a atitude dele dentro e fora de campo. Muita gente criticou ele porque não estendeu a mão pro Neymar, enfim. Geração Nutella é outra coisa. Futebol raiz, um cara sério, não perdeu a linha e hoje ele é o protagonista do Vasco. Ele é o cara que é capitão, é o cara que chama a responsabilidade para si, e o Vasco tá indo bem. E a imagem do Vasco, a imagem do Thiago Mendes, tem uma relação muito forte, entendeu? Acho que caiu com uma luva. Lá eu acho que vai virar ídolo, né? Porque há anos que o Vasco não tem um ídolo, né? O último foi o Felipe Coutinho, infelizmente aposentou, né? Jogou a toalha, né? Jogou a toalha no momento certo, porque senão estaria igual o Neymar. O Neymar deveria fazer o mesmo, mas tudo bem. E aí, jogo de amanhã? Amanhã a gente vai ter Internacional e Grêmio. Esse é um jogo que vem sendo também... Tem uma pegada de clássico assim... Raiz, com igual aqueles jogos que a gente via na Argentina, Boca e River Plate, muito pegado. Porém, Inter e Grêmio, eles nunca abdicaram de jogar bola. Eles sempre jogaram bola. Na minha opinião, tá bem diferente do Cruzeiro e Atlético, que os dois esquecem a bola e vão pra briga, não pode olhar sorrindo pro adversário, que um outro já vem querer chegar com violência. Não, lá no Inter e Grêmio não. É um clássico muito pegado, muito forte, mas não é de manter um bom futebol. Aí eu te aproveito aqui para mandar um abraço pros colorados lá
Um abraço pro Johnny, Colorado, lá da Pastoral do Esporte. Pastoral. Fiz o convite para você e faço mais uma vez. Vem aqui falar do Colorado aí. E um abraço também pro Emílio, que é gremista também, assistiu o jogo lá com a gente lá na banca naquele dia, né? De repente propor aqui Nós fizemos o convite pros dois, né? Um gremista e um Colorado. Colorado. Nenhum veio, mas tudo bem. Cara, o Alan Patrick, veteraníssimo, capitão, camisa 10, 35 anos, é um cara muito experiente. E ele tá também salvando o Internacional de uma péssima campanha. Ganhar do Grêmio, assim, não é fácil, mas eu acredito que seja um jogo pegado, mas sem briga, sem violência, né? Sim. E, assim, eu acredito que desses 4 confrontos, ô Fábio, dificilmente a gente vai ter, desses 3 que faltam ainda para completar essa primeira fase aqui dos jogos de ida, dificilmente a gente vai ver um time que vai classificar aqui. Vai ser um time que vai meter uns 4-0 e já resolver a parada. Porque como eles sabem que todo mundo sabe que vai ter o jogo da volta, vai falar, cara, é melhor não me expor tanto e não ceder o contra-ataque. E no segundo jogo a gente vê o que é que, se der, óbvio, se der pra gente encaixar 2-0, 3-0 de forma natural, isso vai acontecer. Mas não, ninguém vai procurar forçar logo resolver o jogo no primeiro tempo. Você vê ontem, Cruzeiro fez 1-0 e meio que deu uma segurada, até o próprio Galo, em algum momento ele achou que o jogo já tinha acabado. Exatamente, aí o Galo também, eu não posso também perder aqui não, então aí dá uma equilibrada, então vão ser jogos muito equilibrados. Parece que o confronto proporcionou isso daí, né? Nós tivemos 3 clássicos regionais, não é? Que a gente sabe que pode ir para um lado para o outro. E tivemos um outro jogo aqui, que foi Vasco e Vitória, de clubes assim que estão, não pela história, mas pelo momento, tipo, tem um equilíbrio entre os dois clubes. Não dá para dizer assim que o Vasco é extremamente superior ao Vitória, nem dizer que o Vitória é extremamente superior ao Vasco. Então a gente não teve nenhum desequilíbrio nesses sorteios. Então serão sempre jogos muito equilibrados até o final. E o Internacional abre o olho com a Alan Patrick e companhia e ganhe dentro das 4 linhas. Por quê? Se você for para os pênaltis, você tem o Everton ali, goleiro veteraníssimo, 38 anos, seleção brasileira, campeão pelo Palmeiras e tá fazendo uma belíssima passagem lá no Grêmio. Pegador de pênalti. Pegador de pênalti, a cada 2 pênaltis ele pega um, então o que acontece? Não adianta, vai pro jogo. Porque se você for para os pênaltis, com certeza o Everton com o Grêmio se sai melhor, com certeza. A galera tá em casa, curta, compartilha, se inscreva no canal. Manda um abraço também Pro Rodrigo? Pro Rodrigo, Vascaíno. Vascaíno, lá Um abraço, Rodrigo Vascaíno. O Marquinho, nosso amigo Chupeta, é o apelido carinhoso. Marquinho, gente boa. Lá no mesmo bloco do Marquinho tem o Bruno, o zelador de lá, que também sempre assiste nossos programas. Um abraço aí pro Bruno. Flamenguista? Palmeirense. Tá feliz da vida. Pro Wagner, né, que tá sempre aqui com a gente nos comentários aqui no chat. Um abraço pra toda a galera que entrou, que compartilhou, que interagiu com a gente aqui, ó. Não deixe, vocês são patrocinadores máximos do nosso projeto. Eu quero mandar rapidão, Fábio, um abraço pro meu tio Cláudio Honor, que fez aniversário ontem, né, só pra não passar em branco aqui. Um abraço aí. Remista, Clube do Remo e também torcedor do Botafogo. Mas tá torcendo. Ele é igual o senhor, 2, 3 times, porque se perder um tem outro, né? Isso é normal, faz parte. Um abraço, galera, pra vocês. Mais uma vez, agradecer a 1.400 e poucos inscritos. Né? Estamos aí. Estamos caminhando. Agradecer ao estúdio 8 Bits, né? O melhor estúdio de Brasília. Se você quiser fazer o teu podcast, a tua live, teu projeto, traz ele aqui pro João, pra Stephanie, que eles vão aqui te dar a melhor assessoria possível para realizar o teu projeto. Não deixe de clicar aí, ó, na telinha, tem o nosso link aí, a filial, parceiros do nosso projeto, só clicar aí, comprar uma chuteira, uma bola,
um colete dupla face para você jogar aquela peladinha, né? E participando dessas ações, eles já viram também um patrocinador nosso, porque Com a compra certeza. que você já iria fazer, uma parte ajuda aqui o projeto do Fala Mais Não Joga, né? E boa sorte ao Gama esse final de semana, estarei lá se Deus quiser. Galera, entrem e comprem ingresso antecipado. Não tem vaga no estacionamento. Chegue 1 hora, 2 horas antes, Antes. para não ter problema de fila. Eu, né, ressaltando aqui, Douglas, cheguei cedo, 2 horas antes do jogo. Tranquilo. Sentamos lá de boa, todo mundo tranquilo, uma paz, não teve muvuca. Então compre seu ingresso, porque daqui a pouco você vai ficar sem ver o gamão. É difícil, mas nós acreditamos. Vai dar bom, vai dar bom. Torcer Valeu, pro galera. Gama aí. Forte abraço. Valeu, galera. Bora, Leão.